Apocalipse capítulo 15, verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número da besta, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13, existe um sermão chamado de o sermão escatológico. É um sermão onde Jesus deu ali uma visão de acontecimentos futuros. Naquele sermão escatológico, ele fala de 2 grandes tribulações. A primeira grande tribulação do sermão escatológico está direcionada à igreja de Cristo daquela geração. Por volta lá, já no ano 30 depois de Cristo, após Cristo morrer, já veio a primeira grande perseguição dos judeus contra a igreja. E como o Império Romano era o maior império do mundo naquela época, havia conquistado muitas nações, e muitas nações estavam debaixo do jugo romano, muitas nações estavam debaixo do jugo de Roma. Então houve essa primeira perseguição, já pelo ano 30 e pouco, contra os cristãos. Só que foi uma perseguição que veio, uma grande tribulação que veio lá, uma perseguição por conta dos judeus. Os próprios judeus começaram a perseguir a igreja. E então, quando os cristãos saíram de dentro da Judeia e foram para outras cidades, ainda dentro do Império Romano, eles pararam de ser perseguidos, porque a perseguição era só dentro lá da Judeia, que era uma perseguição vinha dos judeus. Pelo contrário, o Império Romano até protegia os cristãos. Mas lá pelo ano 64, 62, por aí, quando começou a reinar o Nero, o imperador Nero, ele quem matou, decapitado primeiro o apóstolo Paulo, e depois matou o apóstolo Pedro crucificado de cabeça para baixo, foi o imperador Nero, que foi a primeira grande perseguição que a igreja sofreu, agora não só em Jerusalém, mas em todo o Império Romano. Então a igreja sofreu 10 grandes tribulações, desde o ano 70 até o ano 325, foram 10 grandes perseguições. Imperadores romanos, Nero, Domitiano, Décio, e os 10 imperadores romanos perseguiram a igreja, e foram perseguições brutais, até o ano 325, e quando foi que Constantino, o imperador, teve uma revelação lá, e acha que foi Jesus, e ali ele parou de perseguir a igreja naquele período por um tempo, por um tempo a igreja teve paz. Então viu essas 10 grandes perseguições contra a igreja. Então aquele texto de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesus fala de uma grande tribulação para a igreja, ele até diz, até pelos pais vocês vão ser entregues. Depois ali Jesus fala de uma grande tribulação que viria agora, não mais para a igreja, mas para a nação judaica. Diz que quem estiver no campo não volte para casa, ai das grávidas que amamentaram naquele dia. Então isso se cumpriu no ano 70, e Jesus disse que seria uma grande tribulação que nunca houve desde que é nação, e nem jamais haverá. Por quê? Porque apesar do povo de Israel ter sido dominado por vários impérios, Império Assírio, o Império Grego e outros impérios, o Império Romano, mas a nação de Israel, ela passou a maior tribulação no ano 70, quando ela foi destruído o templo, mortos muitos cristãos, muita gente ali, aliás, judeus, e foram dispersos pelo mundo até o ano de 1948, quase 2000 anos fora da sua pátria. Nesse período, os judeus eram mal recebidos em muitas nações onde eles iam,
E também o Hitler resolveu simplesmente matar 6 milhões de judeus. Ele queria matar a raça inteira, mas não conseguiu, né? Deram um fim naquela atrocidade que Hitler estava fazendo, e ele matou 6 milhões ainda. Então foi a maior tribulação que o povo judeu passou, a grande tribulação do povo judeu. Então lá fala de pelo menos 2 grandes tribulações, não apenas uma grande tribulação. E não a tribulação para o mundo inteiro, mas para a igreja primitiva, que é a igreja do tempo dos apóstolos, e para o povo judeu. Lá, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, é muito claro isso. O problema é o que eu falei aqui domingo passado. Os teólogos fazem uma faculdade na Assembleia de Deus Batista ou Presbiteriana, e eles são obrigados a receber aquela doutrina e depois ensinar para o povo. Depois tem que ser dessa forma. Então o problema é esse. Aí depois, a Bíblia revela, mostra pelo menos mais 2 grandes tribulações, ou seja, em todo o Novo Testamento a Bíblia vai revelar 4 grandes tribulações. A primeira já foi para a igreja primitiva, a segunda foi para o povo judeu, no ano 70 até 1948. As outras 2 grandes tribulações, uma delas nós estudamos aqui domingo atrasado. Domingo passado eu falei do arrebatamento da volta de Cristo. Domingo atrasado foi da grande tribulação que vai vir para a igreja que vai ser arrebatada. A igreja que vai passar pelo arrebatamento, a igreja da última hora, ela vai passar por uma grande tribulação. E os textos que mostram isso claramente, Apocalipse capítulo 13, tá? Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 7, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11, mostra claramente que, pelo menos essas 6 passagens mostram que a igreja vai passar por uma grande tribulação. Nós estudamos isso domingo atrasado. Estou só querendo mostrar para vocês, tá? A igreja que vai ser arrebatada vai passar por uma grande tribulação. E no meio dessa grande tribulação, quando se completar o número dos que tem que morrer, aí Cristo vem arrebatar a igreja, que foi o que nós estudamos domingo passado, do arrebatamento. No meio da grande tribulação, a grande perseguição contra a igreja, e essa é a maior tribulação que a igreja já sofreu em toda a sua história, não pela questão do tipo de morte, porque do ano 70 até o ano 325, os cristãos eram mortos de formas bárbaras, eram amarrados em poste e queimados vivos, outros eram jogados na arena, no Coliseu, para os leões comer, outros eram vestidos de pelo de ovelha, para os cachorros virem e rasgar eles inteiros, outros eram colocados na arena, os touros iam e matavam eles. Enfim, foram mortes bárbaras, outros eram arrastados pelas ruas em cavalos e eram despedaçados, outros eram crucificados no chão, deitavam no chão, crucificado não, né? Cravado no chão, abria os braços, cravava ele com ferro e depois degolava ou decapitava e cravava a espada nele. Outros eram mortos com pauladas com requinte de crueldade, começa paulada pequena até pauladas grandes para poder matar com maldade, com perversidade. Então, irmão, foram um tipo de mortes bárbaras que eles passaram. A igreja sofreu muito. E agora, essa tribulação que vai vir agora para a igreja, ela é maior do que essa do começo, não nessa questão da forma de morrer. Mas por que vai ser maior? Porque a igreja do ano 70 até o ano 325, ela foi perseguida apenas dentro do Império Romano. Se algum cristão conseguir sair de dentro do Império Romano e fosse para outro país que não estivesse sendo dominado pelo Império Romano, ele estaria livre de ser perseguido. Podia viver a vida dele lá tranquilo, sendo um cristão, sem ser perseguido. Mas dentro do Império Romano houve essa grande tribulação. E como haverá essa grande tribulação para a igreja antes do arrebatamento. E depois do arrebatamento, que é o que nós vamos entrar aqui agora, a pregação. Estou só trazendo aqui um pequeno resumo do que tem sido mostrado para vocês poderem se situar onde nós vamos entrar agora. Depois do arrebatamento, que acontece após a ascensão do anticristo, a igreja vai ser perseguida durante 3 anos e meio, vai ser dado a ele poder, Apocalipse 13 fala isso, para fazer guerra aos santos e vencer, isso por 42 meses, 3 anos e meio. Ele vai fazer essa perseguição contra a igreja. Então, durante 3 anos e meio, nós não vamos poder residência fixa, não vamos poder trabalhar normal como trabalhamos hoje, não vamos poder levar o colégio como levamos hoje. Pastor, eu não posso ir ao colégio, trabalhar, ter residência fixa, mesmo se vir a Deus, mas sem dizer para ninguém? Não pode, por quê? Porque vai ter o selo da besta. Então, se você trabalha, a forma de você movimentar o seu dinheiro lá na sua empresa, vai ser obrigatório você receber o selo da besta.
Você vai levar o menino para o colégio, como é que você vai pagar a mensalidade do colégio? Você vai ter que ter o selo da besta. Ao você comprar 1 quilo de farinha, você tem que ter a marca da besta, a marca do sistema político que vai começar a reinar. Então não tem como estar no meio da população sendo um cristão escondido. Que você, no momento que você precisar trabalhar, que precise receber seu dinheiro, ou você coloca o selo da besta, ou vão descobrir que você é um cristão. Então nós vamos ter que fugir, vamos ter que... Muitos de nós vai ser difícil porque tem crianças e vai se tornar mais difícil ainda. Por isso Paulo aconselhou em 1 Coríntios capítulo 7 que era bom que os jovens não se casassem por conta daquele contexto que eles estavam vivendo, que a perseguição era grande. O cara fugir só é melhor. Agora você fugir só é melhor. Fugir com o marido e com o menino é mais difícil. Fugir com a esposa e com criança é mais complicado. Fugir sozinho é melhor porque você não está preocupado com ninguém. Você se esconde em qualquer lugar. Então essa perseguição virá assim para nós, irmão. Vai ser um tempo de grande aflição, grande tribulação. Porém a igreja será tirada nesse tempo. Quando tiver todo mundo aí nessa tribulação terrível, aí Cristo chega. Num dado momento o céu se escurece, tudo escurece. E a única luz que brilha no céu é a presença de Cristo vindo nas nuvens. O mundo para ver o que é aquilo. E quando olha, lá está Jesus, um grande terremoto, maremotos, tsunamis, um grande terremoto nessa hora, grandes estrondos, barulho ensurdecedor vindo do céu, todo mundo para, ficou tudo escuro, olha uma luz brilhando, e ao ver aquela luz é Jesus que lá está em cima, e por alguns momentos, eu não sei, ele fica ali, e ali ele dá ordem, a igreja sobe num abrir e fechar de olho para o arrebatamento, e ali o céu se fecha de novo, Cristo fica lá com a sua igreja em glória, e agora ele se volta, a grande tribulação, a quarta e última grande tribulação para a terra, que agora será o momento em que a igreja subiu, está com Cristo no céu, foi arrebatada, e agora as pessoas que ficaram, crente desviado, crente que não buscava santidade, que não obedecia a Deus, era apenas um religioso, levava a Bíblia, dava a paz do Senhor, mas não tinha vida com Deus, não obedecia, não vivia santidade, era uma pessoa gananciosa, cobiçosa, totalmente mundana. Gente que não estava preparado, e o resto do mundo que estava aí brincando, curtindo, o império da besta que parecia ser um império glorioso, o único que trouxe paz para o mundo, que resolveu o caos financeiro que o mundo está mergulhado, que conseguiu acabar com os conflitos do Oriente Médio, o único sistema político que conseguiu isso, o sistema da besta, do falso profeta e do anticristo. Aí agora o mundo está aí desesperado, vendo que Jesus tirou a igreja, os cristãos desviados, que não se comprometeram com a palavra, viver a vida de qualquer jeito, sem temor a Deus, ficaram, porque não se prepararam. Agora o céu se fecha, a igreja está com Cristo na glória já, lá cantando louvores, adorando, vendo Jesus, vendo Deus com o corpo glorificado. E agora Deus se volta para a terra, e aparece agora, João diz que viu um grande sinal admirável no céu, 7 anjos, verso 1, capítulo 15. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Agora vão vir 7 anjos, que estão lá no céu, a igreja não está mais aqui, já foi tirada no meio da grande tribulação. A grande tribulação era só a igreja que estava sofrendo, o mundo estava todo mundo em paz, todo mundo prosperando, todo mundo comendo bem, a grande tribulação era só a igreja. Agora Deus tira a igreja, e agora vem a grande tribulação contra o mundo, contra aqueles que estavam alegres, contentes, e aí gozando o mundo numa forma prazerosa. 7 anjos recebem 7 taças, como nós lemos aqui, e agora começa o grande desespero. Primeiro, antes de ler isso aqui, o que eu vou ler, mostrar para você o que vai acontecer depois do arrebatamento. Isso aqui não é uma ficção, não é um conto de fada. Eu não estou aqui com o livro da Rapunzel ou do Peter Pan. Eu estou com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, profecias que vão se cumprir, quer você creia ou não, tá? Quer você creia ou não, isso aqui vai se cumprir, está escrito, vai se cumprir. Então, antes de ler o que vai acontecer depois do arrebatamento, quer dizer para você que não haverá mais chance para quem ficar. Se você, meu filho crente, ficar, saiba, não haverá mais oportunidade de você ser salvo, não haverá. Isso aqui eu já preguei, já expliquei, e eu não tenho que explicar, são vários versículos que explicam isso.
Não vai ter segunda chance para quem ficar. Acaba com isso. A chance é uma, é única, e é por dia do arrebatamento. Quem está preparado com ele, entra para as bodas. Quem não está, fica e vai sofrer isso aqui. E aí o pior, o mundo não vai saber o que está acontecendo direito, mas os crentes que ficaram vão. Não, o arrebatamento aconteceu e nós ficamos porque não obedecia. E agora não tem mais chance para nós, não tem mais o que fazer, o Espírito Santo foi tirado. A única forma de conhecer a verdade é pela revelação do Espírito Santo. Não tem mais como, a Bíblia não vai se apagar como muitos teólogos dizem. A Bíblia não precisa a Bíblia se apagar. A Bíblia vai continuar do jeito que ela está escrita aí. Apenas as pessoas não vão entender, porque não tem o Espírito Santo, como é que vão entender? O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo subiu com a igreja. Não está mais aqui, não tem mais como se arrepender, não tem mais como se converter, não tem mais como crer para ser salvo. Acabou-se a oportunidade. Eu quero que você saiba disso antes da gente continuar, tá? Se você se preparar agora, amém. Se deixar para depois, esqueça, porque não terá mais tempo. Só vai restar o quê? Sofrer, beber o cálice da ira de Deus e ser condenado por toda a eternidade, tá? Então no capítulo 16, no verso 1, a pregação dessa não tem um glória a Deus, né, irmão? É claro, é lógico, mas quando fala não tem. Por quê? Porque o povo quer moleza, o povo quer facilidade. Pastor, eu vim aqui na igreja hoje, preciso pregar uma palavra de vitória. Quer que eu pregue uma palavra, você uma palavra de vitória, meu irmão? Se arrependa e se converta para que você não seja condenado. Porque se você continuar vivendo a vidinha carnal e mudando a que você está, meu irmão, você vai ser condenado. Essa é uma palavra de vitória que eu tenho para a sua vida. Versículo 1 de Apocalipse 16. E vi ainda, eu ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então agora os anjos receberam a ordem de ir sobre a terra e derramar as 7 taças da ira de Deus. Agora vamos ver, quando os anjos começarem a derramar a sua taça, o que é que vai acontecer na terra. Verso 2: e foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Amém. O que ele está mostrando, irmão? A igreja que não aceitou o sinal da besta precisou morrer, ser torturado, perseguido, mas agora estão com Cristo na glória. Mas viveu coisa ruim aqui, mas está com Cristo agora. O mundo não, isso aí é uma bênção, vamos aceitar, vamos prostrar diante do sinal da besta, vamos aceitar o sinal da besta. Aceitaram, viveram uma vida tranquila, boa. Agora a primeira taça da ira de Deus atinge diretamente a humanidade que ficou na terra. Todos os homens que estão na terra agora são aqueles que aceitaram o sinal da besta, porque a igreja já subiu. E aqui agora, simplesmente ao derramar esta taça, as pessoas são atingidas de uma chaga má e maligna. Derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Então, uma ferida no corpo, uma doença, uma enfermidade, um tipo de problema de pele, vai vir, como a praga das úlceras, vai vir na cabeça até os pés, atingir a humanidade. Não vai ter remédio que amenize isso, não vai ter injeção que amenize isso, é um juízo de Deus. Isso não é uma doença, simplesmente uma doença humana, uma doença física, é uma doença espiritual, é um juízo que Deus enviou. Já viu uma pessoa possessa? A pessoa está lá, você dá lá um sossega-leão lá no camarada, o cara continua possesso, não se viu de nada. Não é carnal, é espiritual a coisa. Uma pessoa está com enfermidade espiritual, toma remédio, não passa a dor. Só passa quando é expulsa aquela enfermidade espiritual, porque é espiritual. Então aqui, irmão, é um juízo de Deus que vai atingir os homens. A humanidade não tem ciência, medicamento para que possa amenizar as dores dessa chaga que Deus vai colocar nos homens. E as pessoas vão sentir dores, as pessoas vão agonizar de dores, todos aqueles que ficarem. Esse está só começando o juízo de Deus. A igreja foi tirada, o céu se fechou, Cristo subiu, o mundo continuou aqui, o alvoroço está aí no mundo. As pessoas desesperadas, correndo para um lado e para o outro, sim. Os filhos sumiram da creche, porque o arrebatamento levou as crianças. Aviões caíram, um alvoroço se instalou no mundo.
E agora simplesmente, imediatamente após a subida da igreja, depois desse momento as pessoas já estão em alvoroço, aí vem essa praga, essa ira de Deus sobre o homem, uma chaga na pele. E as pessoas agora estão com uma doença na pele, sem poder se curar. Em seguida, no verso 3, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Amém. O segundo anjo, meu irmão, vai atingir agora os mares, aonde vai agora não apenas atingir uma terça parte do mar, como a segunda trombeta de Apocalipse 8, verso 8 e 9, mas agora ele vai atingir o mar inteiro, todo ser que tem vida no mar. No mundo são 7 bilhões de habitantes, no mar são muito mais de bilhões de seres que povoam o mar, talvez até trilhões de seres que povoam os mares, porque 70% de águas de mares e apenas 30% de terra. Então é muito mais, o mar tem muito mais trilhões de seres lá do que a terra, e todos esses seres vão morrer dentro das águas. Isso significa o quê? Primeiro, que uma podridão vai tomar conta do mundo, doenças vão se instalar na humanidade por conta daqueles animais mortos, animais marinhos mortos, em estado de putrefação, doenças vão emanar dali, do estado de situação daqueles animais, e vão percorrer o mundo, doenças até mortais. Outra coisa, o maior tráfico comercial do mundo vai parar, o tráfico do navio. Importação e exportação são feitas através de navios. Não vai ter como trafegar no mar nessa situação. A crise que o anticristo resolveu, que acabou, agora vai vir muito pior, porque os navios simplesmente não vão conseguir sair dos seus países para chegar a outro lugar trazendo a mercadoria. Assim o comércio vai praticamente quebrar, e o preço das coisas vão subir altissimamente. Então aquilo que ele resolveu já está começando a afundar. As pessoas já não estão mais com a paz que ele tinha trazido para eles. O problema financeiro que ele tinha resolvido também já não está mais tranquilo como ele tinha resolvido. Agora a coisa piorou, mas veio muitas vezes mais, e agora em todo o globo terrestre, em todo o mundo. Então isso vai ser um momento terrível, e aqueles que ficarem vão ver isso acontecer literalmente como está aqui. Isso aqui não é simbolismo, isso aqui é literal. O mar vai ser atingido, tá? O terceiro anjo, no verso de número 4, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Agora a ira de Deus irado, ele se volta contra a fonte das águas. E no verso 5 ele diz: e ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que era, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Amém. Então o que está acontecendo agora aqui, irmão? Agora a ira de Deus é tão grande contra a humanidade, que Deus resolve atingir, meu irmão, a principal fonte de vida na terra. O quê? Água potável. A principal fonte de vida na terra, a água potável. Agora os homens vão ter que simplesmente beber sangue. Você viu o anjo dizendo? Você viu que o anjo não está com pena. O mundo está desesperado, o povo com a ferida na pele, sentindo dores terríveis. O mar já está, aí o peixe tudo morto, não tem um único ser vivo dentro do mar. O comércio está parado, o caos está instalado. Aí agora Deus vai e atinge a água de beber. A situação piora, a situação fica ainda mais crítica, porque quem vai querer beber sangue? Quem vai querer beber? Sim, todos vão, embora não queiram, vão ter que beber. Porque o homem, pelo seu instinto de sobrevivência, você que fica aí, eu não como ovo, eu não como bife de fígado, eu não gosto. Se soltar você um mês dentro do mato, você vai comer cobra, grilo, gafanhoto, você vai comer tudo e vai dizer: rapaz, como isso é gostoso, eu nem sabia o quanto isso era bom. Você vai comer e vai ter que comer para não morrer. É o instinto de sobrevivência do ser humano, meu.
Então, simplesmente para não morrer chorando e gemendo, mas vão ter que beber sangue, meu irmão. E justo e verdadeiro são o juízo de Deus, porque eles derramaram o sangue dos profetas e da igreja, e agora eles vão ter que beber sangue. Não era sede de sangue que eles tinham. Mataram a igreja foi perseguida e morta. Agora Deus está julgando. Bebam sangue, saciem-se com sangue. Você não tem sede de sangue? Então aqui está, bebam sangue, obrigatoriamente. Tudo que é fonte de água, onde o homem possa cavar, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros abaixo da água, os corrões, os lençóis freáticos, lá embaixo da água, vão estar transformados em sangue. Esses garrafões de água que a gente compra, água boa, transformada em sangue. As fontes todas transformadas em sangue. Tudo, aonde se tiver água doce para se beber, estarão transformadas em sangue. Por mais que as pessoas captem, caçem, elas vão se transformar em sangue. Eu vi uma tecnologia, algum tempo atrás, a preocupação da ciência por conta da falta d'água, segundo alguns cientistas aí, em 2050 a água potável acabou, não tem mais água para beber o mundo, 2050. Aí estão criando aí alguns instrumentos, né? Tem aquele instrumento que tem um dessalinizador, o que é isso? O sistema de captação, onde eles fazem um poço profundo, aquilo capta a água muito salgada do solo, passa por um sistema de filtragem que despeja o sal por um lado e a água doce sai por outro lado. Não tão doce, mas uma água boa para se beber. Isso já existe hoje, eu já vi esse sistema. O outro sistema que eu achei muito interessante foi o cientista aí, criando um sistema onde vai transformar o oxigênio em água potável. Isso eu achei incrível. Simplesmente o oxigênio, nós estamos agora respirando sem ver, obviamente tem oxigênio aqui dentro. Ele vai vindo, entrando nessa máquina aos poucos e vai transformando em água potável. Mas como é um juízo de Deus, nem isso vai escapar. Tudo isso vai estar, essas águas vão estar transformadas em sangue. Amém, pessoal? E Deus não vai ter peninha. Sabe aquele negócio? Se Deus existe, não tinha havido o terremoto da Indonésia, o tsunami da Indonésia em 2004 que matou 300 mil pessoas. Se Deus existisse, não tinha acontecido o tsunami do Japão que matou 7 mil pessoas. Meu irmão, Deus existe, foi exatamente, certo? Exatamente pelo pecado do povo que Deus concedeu que aqueles eventos acontecessem. Exatamente pelo pecado do povo. Mas ainda assim as pessoas preferiram continuar em pecado, sem dar a mínima para ver o que Deus está fazendo. Então esse Deus que é santo, esse Deus que amou, pessoa de Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, esse Deus que ama, e que ama mesmo, ao ponto de ter dado o seu filho por nós, porém a sociedade não retribui esse amor. Esse Deus glorioso vai dar a eles a beber sangue, porque eles não quiseram um compromisso com Deus. Quem estiver aqui vai ter que passar por isso. Nós vimos isso já, Deus já fez isso uma vez lá no Egito, você lembra? Quando Deus estava tirando o povo do Egito, acho que foi a primeira praga. Primeira praga, se eu não me engano, Moisés tocou nas águas, a água transformou em sangue, simplesmente transformou em sangue. E o povo estava lá para todo lado que ia, a água estava transformada em sangue. Isso não vai ser a primeira vez que Deus vai fazer, Ele já fez isso uma vez. No verso de número 7, Ele diz assim, aliás, no verso 8, você vê que no verso 6, 5, 6 e 7, está todo mundo ali glorificando a Deus pelo juízo que Deus está enviando para a terra. No verso número 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Presta atenção, irmão. O que está acontecendo aqui? Os homens estão com a ferida no corpo, o mar transformou em sangue, as pessoas com sede têm que beber água. Agora Deus resolve fazer o quê? Esquentar um pouquinho mais o sol. O sol está quente, irmão, esses dias? Está ou não está? Ufa, está quente demais. Mas o texto diz que o anjo vai atingir com a sua taça de ira o sol. E o sol vai se aquecer ao ponto das pessoas não poderem sair nas ruas sem serem queimadas. Qualquer pessoa que sair na rua sem um tipo de proteção vai ser queimada. O próprio calor vai queimar as pessoas. Se ela não procurar colocar um climatizador, alguma coisa, o próprio quintura, o próprio calor, num ambiente qualquer, vai queimar perto das pessoas. As pessoas vão ser abrasadas com o calor do sol. E eu sempre que eu leio isso, eu me lembro de uma coisa. Nós temos mais sede quando? Quando está mais quente. Eu passei 2 anos a render uma sorveteria,
ou foi 3. E nessa sorveteria a gente teve uma experiência, que a gente vendia tanto lá no balcão, né, na rua, como vendia também nos interiores, ia vender sorvete. No período do verão, meu irmão, isso vendia, meu irmão, demais, demais. O povo estava lá toda hora, pai, eu quero um sorvete aí, eu estou com uma sede aí. No inverno a venda caía, muito, a venda caía muito, porque o clima esfriava mais. Aquele tempo, quando chovia, né, que hoje você já viu como é que está. 5 anos de seca já aqui para nós. Aí quando chovia, que ficava assim meio frio, o clima um pouco, né, mais úmido, mais frio, as pessoas não queriam tomar. Mas quando estava quente, as pessoas consumiam sorvete, irmão, uma forma exagerada. Uma forma exagerada. Então Deus agora esquenta o sol começa a se aquecer, e as pessoas são abrasadas com os calores, e ali a sede aumenta cada vez mais, conduzindo elas, obrigando elas a beber sangue, mais sangue, mais sangue. E o pior, o que ele diz aqui? Que as pessoas blasfemaram de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Vão blasfemar de Deus. Blasfemaram de Deus, tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Não se arrependeu por quê? Porque o Espírito Santo não está mais aqui para ele se arrepender. Não tem mais como ele se arrepender. Eles vão blasfemar de Deus. Blasfemar de Deus, reclamar de Deus, ficar murmurando com Deus, blasfemando. Por quê? Porque Deus tem um poder sobre essas pragas. Quem que tem um poder sobre essas pragas, irmão? Deus que está enviando. Está enviando. E as pessoas estão ali blasfemando de Deus, porque não estão aguentando o peso daquelas pragas. Mas quiseram viver nas orgias, nos bares, na prostituição, no vício, no sexo ilícito. Quiseram perseguir a igreja, quiseram o selo da besta. Quiseram uma vida tranquila, regalada. E não lembrava de Deus, mas agora que a ira de Deus está sendo derramada, ele se lembra de Deus para reclamar, para blasfemar contra Deus. Então, o mundo está inteiramente mergulhado num caos. E agora o herói deles, que é o anticristo, o trono da besta, no verso de número 10, e o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dores, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, ainda estão feridos, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Amém. O que vai acontecer agora? O mundo já entrou no colapso, os homens estão com a chaga no corpo, o mar transformou em sangue, o comércio está parado, as águas potáveis transformaram em sangue, o povo que se quer beber tem que beber água, o sol se aqueceu muitas vezes, as pessoas estão sendo queimadas com tantos calores, todo mundo corre para a porta do rei, do império, né, da porta do presidente, do anticristo, porque quando tem seca, quando está tendo seca aqui no Nordeste, no Ceará, o pessoal do interior, eu acompanhei isso muitas vezes, meu pai era político, eu via isso, o pessoal vinha para aqui, para o Denox, para a porta da Secretaria de Agricultura, o povo sem terra, os agricultores vinham bater aqui na porta deles, pediam uma solução, uma ajuda, um socorro. E lá mesmo dentro da cidade, quando era período de seca, esse povo ia primeiro para a prefeitura, entrava lá e ocupava a prefeitura. Então o povo aqui, no momento que não, vamos procurar lá com aquele político grande, o grande político, o nosso super-herói, porque ele trouxe paz para a terra, resolveu o caos mundial, acabou com a guerra lá no Oriente Médio, trouxe paz para o mundo, trouxe a solução financeira para o mundo, ele vai ter uma solução para isso. Agora todo mundo está lá, pedindo a ele uma solução, porque acredita que ele pode resolver, e agora simplesmente Deus apaga, de uma vez, o reinado dele. Deus derrama uma taça sobre o trono dele se torna obscuro, ou seja, ele perde todo o crédito, o poder que ele tinha, ele perde todo o crédito e o poder e a autoridade que ele estava exercendo, e as pessoas percebem que ele não pode fazer nada em favor delas, e o que resta agora é o que ele diz aqui? Que as pessoas, sim, por causa das suas dores, as pessoas começam a morder a sua língua, mordiam a língua de dor, e começaram também a blasfemar de Deus. E mais uma vez ele diz que não se arrependeram. Então, ou seja, aquele sistema que a princípio era tão glorioso, todo mundo em paz, pode sair na rua, não tem mais tanto assalto, não tem mais assalto, não tem mais perigo de levar tiro, bala perdida, agora o mundo está em paz.
tudo que ele conseguiu agora vai por água abaixo. E o juízo de Deus, o mundo está vivendo um tempo que no mundo nunca viveu. O pior tempo da humanidade vai ser isso. O mundo nunca passou por tamanha catástrofe, destruição. Isso aqui está envolvendo o mundo inteiro. A gente normalmente vê desgraça grande aonde assim? Vixe, rapaz, lá, Japão, vixe, muito terremoto. Deus me livre de morar lá. Ou pelo contrário, tem muitos vindo embora para outros países, inclusive para cá. China, muito terremoto. Deus me livre de ir para lá. Então a gente fica vendo essa coisa e agora, meu irmão, o mundo inteiro vai estar tomado por um caos muito pior do que terremoto. O mundo inteiro, Brasil, todos os lugares do mundo vão estar tomados. Dessas pragas vão estar atingindo ele. E agora o anticristo não tem mais poder para nada. E as pessoas percebem isso. O que resta agora é morder a língua e blasfemar de Deus. Então, no verso de número 12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então o cenário agora é um cenário desesperador. O povo agora quer guerra. Agora, não, isso aqui é culpa do país tal, isso aqui é culpa da nação tal. Agora o povo se reúne para guerrear, para uma guerra. O povo se reúne para uma guerra. E talvez muitas nações do mundo estão se reunindo agora para guerrear contra o poder do anticristo, que acha talvez alguns agora que a culpa é dele. Enfim, o povo agora está sem saber o que fazer, e agora o povo está querendo brigar. Isso é a verdade, o povo está querendo brigar, estão querendo se matar uns aos outros agora. E isso faz parte do juízo de Deus. E então, o Senhor diz aqui no verso 15: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Amém. Eu acho incrível isso aqui, embora eu nunca soube explicar direito isso aqui, mas eu acho incrível. Ele está dando aqui para nós, para a igreja daquele tempo e para nós, uma visão futura do que está acontecendo no futuro, depois do arrebatamento. E agora o Senhor abre aqui um parêntese para trazer um aviso para a igreja antes do arrebatamento. Olha como isso é tremendo. A igreja que já foi arrebatada, mas o Senhor abre um parênteses aqui para nós que estamos lendo antes do arrebatamento, e isso vai acontecer depois do arrebatamento, mas para que antes do arrebatamento ele diz que eu venho como ladrão. Ele está dando um alerta. É como se ele estivesse dizendo: está vendo tudo aqui que está acontecendo? Isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Eu vou vir como um ladrão. E bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Então o Senhor, irmão, nesse momento aqui, dá um alerta para a igreja, porque vai ter crente aqui, meu irmão, que não tinha compromisso com Deus, evangélicos, cristãos, entre aspas, vão estar aqui nesse dia, gente que não tinha compromisso com Deus, que não era convertido ao verdadeiro evangelho, vão estar aqui para passar por isso. E então o Senhor dá um alerta à igreja, que nós temos que ele vai vir como um ladrão, e nós temos que vigiar e guardar nossas vestes. Quer dizer, quando fala de veste aqui, alguns vai falar que é a saia comprida e a camisa comprida. Não, não é isso. Embora, claro, é importante a mulher andar com pudor, a gente tem pregado isso constantemente. Tem que andar realmente bem vestida, cobrir sua sensualidade, seus decotes, para que não venha atrair a sensualidade do homem. Mulher não precisa andar mostrando sua sensualidade. Joga esse shortinho imundo do demônio lá no fogo, essa sainha curta, veste uma roupa de uma mulher decente, de uma mulher santa, onde ninguém esteja aí te olhando e te cobiçando. Você não precisa disso. Seu marido, tudo bem, lá você pode ficar do jeito que você quiser para ele pode lhe olhar e cobiçar, mas os outros homens não. Mas aqui ele não está falando desse tipo de vestimenta. Aproveitei aqui só para dar essa entradinha. Mas a vestimenta que ele fala aqui é o que? É santidade. Santidade. Isso não envolve só roupa. Isso envolve o coração, a vida, a conduta, comportamento, a obediência à palavra de Deus. Então ele manda aqui, eu vim como ladrão, vigia e guarda as tuas vestes, para que tu não ande nu, para que não se veja as tuas vergonhas. Ele fala aqui, muitas coisas importantes aqui, e uma delas é que tem que vigiar. A igreja displicente, a parte da igreja que não está vigiando, está
achando que o evangelho é um show, é uma brincadeira. Esses dias agora a gente fazendo evangelismo, e mesmo andando pelas ruas da cidade, em toda praça que a gente passa, tem um parque, tem uma quadrilha. Não quadrilha de bandido, uma quadrilha joanina. Se você pôr a porta de alguma igreja agora aí, em algumas igrejas aqui mesmo no Brasil, você vai ver do mesmo jeito lá. Arraial gospel. Então a igreja que não está vigiando, está totalmente displicente, está levando a obra numa brincadeira. E ele diz aqui, é para vigiar. A igreja que não está vigiando, transformou os dons de Deus em mercadoria, transformou o dom de Deus em comércio. Os pastores e pregadores que não estão vigiando, transformaram o dom de Deus em fonte de lucro. Os crentes que não estão vigiando, meu irmão, estão abandonando o caminho da santidade, estão separando, divorciando, casando de novo. Tem gente dentro da igreja, porque estão vendo pastor no segundo casamento, aí estão separando e casando de novo, dentro da igreja. Não para amenizar a situação, mas uma coisa, o cara estava lá, não conhecia a palavra de Deus, separou, casou. O cara dentro da igreja. Por quê? Porque isso se tornou normal, meu filho. Se tornou normal, tem pastor aí casando, separando de novo. Pastor aí já vai no terceiro casamento, e os irmãos estão lá, é profeta, é homem de Deus, glória a Deus, aleluia. Não era nem para estar no púlpito mais, acabou de dizer que o pastor é para ser homem de uma mulher só. Marido de uma só mulher, ter só um casamento. E a igreja que não está vigiando, meu irmão, a igreja que não está vigiando, tudo para eles é normal. O que importa é o amor, é a alegria, é viver feliz. Eu sou príncipe e princesa, filho de Deus, eu tenho que comer o melhor dessa terra. Então eles vão vivendo a vida dele regalada, uma vida distante de Deus, cheia de ganância, cobiça, e cheia de ostentação, cheia de gula pelas coisas do mundo, cheia de pecado, e sem perceber. E ele diz, mas para você que quer ser salvo, escute, para você que quer ser salvo, vigie e guarde as tuas vestes, para que não seja feita as tuas vergonhas. Guardar as vestes, mandar em santidade. Quando eu não guardo minhas vestes, todo mundo vai ver minha santidade. Por exemplo, acabei de falar da roupa das irmãs. A irmã bota um short bem aqui, as pernas tudo de fora, o decote bem aqui, o seio aqui fora. Todo mundo está vendo suas vergonhas. O outro irmão ali é um enrolão, está lá na feira enganando os outros, está lá no meio da rua fazendo negócio errado, está vendendo carro, trocando carro, enganando o povo, enrolando o povo. Todo mundo está vendo suas vergonhas. Mas no momento que você veste a veste da santidade, que é a obediência à palavra de Deus, aí você não vai mais enganar ninguém, então ninguém vai ver mais suas vergonhas. Aí você não vai mais usar essa roupinha aí, de prostituta, porque aí ninguém vai mais ver suas vergonhas. Pastor, que palavra dura. É assim que eu vejo. Vai na beira-mar, vai na Zé Bastos, como é que você vê as prostitutas lá? Alguém já viu? Quem viu? Eu já vi. É ou não é assim? Ou elas estão lá de saia longa, toda cobertinha? Então não. Estão lá do jeito que eu acabei de falar agora, que infelizmente muitas mulheres estão usando essa roupa sem perceber que estão semelhantes a uma prostituta. Semelhantes, sem diferença alguma. Então, amados, o Senhor manda guardar nossas vestes. Amém? Você quer ser salvo? Amém? Quer ser arrebatado? Então vigie e guarda as tuas vestes, meu filho. Meu irmão, se não guardar, não vigiar, vai ficar. Você devia entender essa palavra, pastor, entender essa palavra como uma palavra de amor, que está querendo abrir teus olhos e te resgatar. É assim que você tem que, né? Pai, eu tenho que abrir meus olhos, eu tenho que mudar, eu tenho que me santificar, que obedecer a palavra. Tem. Irmão, vou dizer para você aqui uma coisa, na igreja que eu pastoreio, aqui tem marido que vai subir e a mulher não vai. Tem. A igreja que eu pastoreio, tem mulher que vai subir, o marido não vai, aqui tem. Na igreja que eu pastoreio, tem pais que vão subir e os filhos não vão. Na igreja que eu pastoreio, tem filhos que vão subir e os pais não vão. Tem isso. Embora eu estou aqui toda hora, pegando a orelha, batendo na tecla, exortando, repreendendo. Mas muitos estão aí, dormindo, displicentes, e alguns chegam a ficar até com raiva de mim. Quando deveria até me amar mais ainda, né, pela exortação. Verso 16, e os congregaram no lugar que se chama em Armagedon em hebraico. Verso 17, e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito. Está feito por quê? Porque aquela era as 7 taças da ira de Deus, onde se consumava a ira de Deus. Ele diz que no versículo 1 de Apocalipse 15, ele diz que se consuma a ira de Deus ali, se completa, Deus completa a ira dele ali, se consuma ali, Deus satisfaz a sua ira,
cada taça que esta, Deus está irado, Deus está lá irado no céu. Cada taça dessa que é derramada, Deus vai satisfazendo a sua ira. E Ele só vai ficar satisfeito, completamente satisfeito, vingado, satisfeito. A ira vai sair do coração dele quando Ele derramar a última taça sobre a terra. E agora no versículo 17, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto. Olha o que é que vai haver. Um grande terremoto como nunca tinha acontecido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Aonde, pastor? Lá na China, lá no Japão? Não, preste atenção. E a grande cidade vendeu-se ao meio, em 3 partes. E as cidades das nações, cidade de onde, igreja? Das nações. É um terremoto que vai atingir todo o globo terrestre. As cidades das nações caíram. Tudo que você conhece de prédio nesse mundo, casa, imóvel, vai cair ao chão, como nunca tinha havido desde que há esse terremoto. A cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Por quê? As ilhas fugiram e os montes não se acharam. Imagina em um terremoto gigantesco. Você viu? O que é que causou aquele tsunami gigante na Indonésia, para matar 300 mil pessoas, irmão? Não, você sabe o que é 300 mil pessoas? 300 mil pessoas, meu irmão, é mais do que a maior cidade do Ceará, tirando Fortaleza. É maior. Uma cidade inteira como Itapipoca. Uma cidade inteira como outra cidade enorme. Desapareceu do mapa. 300 mil pessoas acabaram. Por quê? Por causa de um terremoto lá no mar. Ondas gigantes inundaram aquela cidade. Agora um terremoto enorme atingindo o mundo inteiro. As cidades ruindo. As ondas sem tamanho engolindo tudo que é ilha pelo meio do mundo afora. Tudo que é ilha. E o terremoto vai ser tão grande que ele diz que os montes vão ruir, vão desaparecer. Eu acredito que quando a terra começar a tremer tão forte, né? Não sei a violência desse impacto aí, mas os montes vão derretendo igual a manteiga que se coloca no fogo, desfazendo, desmoronando. Você vê aquele monte de pedra, de terra, né? Ele não é feito de terra e de pedra, de terra e de pedra, de pissarra. Ali no chaculejado desse terremoto eles vão desfazendo, vão se soltando, derretendo, e ali eles vão desaparecer. Você vai olhar, cadê os montes? Desapareceu por conta da força daquele terremoto. E com certeza muita gente vai morrer nessa hora, no mundo inteiro. O maior terremoto. Até hoje o maior terremoto que houve no mundo foi em 1556, na China, onde morreram 800 mil pessoas. Mas isso aí é café pequeno para o que vai vir acontecer esse terremoto no mundo, tá? Aí, no verso número 21, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento, ou de 35 a 40 quilos, o peso dessas pedras. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém. Aqui termina, se consuma a ira de Deus sobre a terra. Então preste atenção. A última taça, terremoto gigantesco. As cidades das nações vão todas cair, as construções. Os montes vão simplesmente desaparecer, as ilhas vão sumir pela violência das ondas. Ilhas como o Japão, como Costa Rica e outras ilhas vão desaparecer do mapa, vão sumir, tá? E como se isso não bastasse, vai cair nesse momento uma saraiva, que é uma chuva de pedra de gelo, tá? Pedra de gelo, ou pode ser também pedras de fogo, asteroides, mas quando fala saraiva, ele se refere a pedra de gelo. Então vai vir pedra de gelo. Hoje tem chuva de granizo, as pedrinhas caindo assim, desse tamanho, de uma bolinha. Mas aí vai ser pedra do peso, 35 a 40 quilos, e vai cair sobre os homens. E os homens vão o quê? Blasfemar de Deus por causa da praga da saraiva, porque as pragas são muito grandes. Se nós prestarmos atenção, irmão, em todo o capítulo 16, lá no versículo 9, lá no versículo 11 e lá no versículo 21, você vai ver por 3 vezes a reação dos homens para com Deus. É o quê? Blasfemando de Deus, e ele diz que não se arrependeram. Você presta atenção.
Ele diz que quando a igreja for tirada, virá esse juízo de Deus contra a terra. E em nenhum momento aqui a Bíblia falou de arrependimento. Você viu aí? Você viu? Não tem ninguém arrependido aqui. Ninguém arrependido. Pelo contrário, ele diz aqui que eles estão blasfemando de Deus por causa da praga e não se arrependeram. No verso 9, no verso 12 diz que eles não se arrependeram. E no verso 9, verso 12, verso 21 diz, aliás, verso 9, verso 11 diz que eles não se arrependeram. E devia se arrepender. Meu Deus, que tanto desastre, nós somos pecadores, vamos se arrepender. Mas não se arrependeram, por quê? Porque o Espírito Santo não está mais aqui convencendo ninguém. Não tem mais chance para ninguém. Tá? E, segundo, nos 3 versículos 9, 11 e 21, diz que eles vão blasfemar de Deus por causa dessas pragas. E pronto. E simplesmente estão sendo condenados. Olha o cenário do mundo agora. A igreja estava sofrendo uma grande perseguição, para concluir. A igreja estava sofrendo uma grande perseguição com o reinado do anticristo, porém o mundo estava em paz e próspero com o reinado do anticristo. Agora a igreja foi tirada, após a igreja ser tirada, todo mundo viu, não é um evento, não é um arrebatamento, como se diz, como é que chama, Auricélio? Um arrebatamento oculto, escondido, secreto. Não é um arrebatamento secreto, obrigado, Jacques. Não, o mundo vai parar para ver o momento que Cristo virá nas nuvens do céu. A gente explicou isso semana passada. Todo olho verá e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ajuntará os seus escolhidos dos 4 ventos da terra. Todo mundo vai ver. Então todo mundo viu que Cristo veio e tirou a igreja. Aí agora o mundo vai ficar para sofrer isso aí. O cenário do mundo agora, irmão, parece um cenário catastrófico de filme. Eu não sei um filme que poderia descrever isso. Alguém, o Independence Day poderia descrever isso aqui? Eu não me lembro mais, eu assisti, mas não me lembro, né? Tem um filme aí que é a Falha de San Andreas, né, também, que uma cidade inteira lá é destruída, mas aqui vai ser o mundo inteiro. O mundo inteiro. O cenário do mundo agora. Todas as construções do mundo, tudo ruiu abaixo, tudo. Todos os prédios em toda parte do mundo, com casas, residência, tudo caiu, desmoronou. Não há um único casebre de pé. Não há um único edifício, um único prédio em pé. Nada. Tudo foi destruído. Muitas cidades alagadas, muitos bilhões de pessoas mortas. Bilhões de pessoas mortas. O cenário é um cenário de destruição. Não vou dizer que é um cenário de guerra, que o cenário de guerra não chega perto desse cenário aí. É algo muito pior. Agora, pronto, acabou o juízo de Deus, vai começar o milênio da igreja, né? Começar o milênio da igreja. E vai começar o milênio da igreja, agora os homens que estão na terra vão tentar reconstruir o que foi destruído. Afinal de contas, sobrou gente, né? Viva. E agora eles vão ter que reconstruir a vida. Vão ter que reconstruir os templos. Aliás, as casas, as residências. Não morreu todo mundo nessa catástrofe. Você viu que ficou gente viva. Depois do grande terremoto, ainda veio uma chuva de saraiva e o povo blasfemou de Deus, ficou gente viva. Agora eles vão ter 1000 anos para se organizar como nação. Aí vai uma geração, depois outra, as pessoas reconstruindo, porque a tecnologia não está nas coisas, a tecnologia está aqui, na mente do homem. Então, usando a tecnologia, eles vão reconstruir tudo aí de novo. Aí eles vão se reconstruindo de novo. Nesse momento, Satanás vai estar preso. Em Apocalipse 20 fala isso. Satanás vai ser preso por 1000 anos. Os adventistas do 7º dia acreditam que após esse evento aqui, o milênio, o mundo vai estar em escuridão, tudo devastado, não vai ter nenhuma vida na terra, mas isso não é correto, não é certo essa interpretação, tá? Você vê que lá em Apocalipse 20, quando o Satanás for solto, ele vai enganar as nações que estão na terra, nações estão na terra, né? Para poder marchar contra o arraial dos santos. Então ficaram pessoas sim, né? Como hoje, morre gente, nasce gente, e isso durante 1000 anos. A pessoa reconstruindo o mundo novamente. Aí dos escombros, tudo. E aí, depois do milênio, Satanás será solto, virá para enganar as nações. Aí então, o Senhor virá, destruirá Satanás definitivamente, não acabando com ele, mas pegando ele e jogando no lago de fogo e enxofre. E então virá o grande momento, onde aqueles que morreram sem Cristo, que os que morreram com Cristo já ressuscitaram e foram arrebatados, já estão com Jesus há 1000 anos no céu, reinando com Cristo.
Porque essa questão do milênio, uns dizem que vai ser na terra, outros dizem que vai ser nos ares celestiais, e eu quero dizer para você que não há uma única referência na Bíblia aonde vai ser o milênio. Não há uma única referência na Bíblia. O mundo não vai estar tão atribulado, porque o diabo vai estar preso, embora o coração do homem é mau por si mesmo, né? Por si mesmo. Você vê que antes mesmo de Satanás cair, o homem já fazia muita maldade na terra, muita maldade. Mas enfim, aí depois do milênio, Satanás vai ser solto, vai enganar as nações, o mundo vai ficar mais ou menos do jeito que está aqui, né? E aí o que é que acontece? O que acontece é que eles vão marchar contra o arraial dos santos, Jesus vai vir, vai sentenciar aquelas pessoas que estão junto com eles, vai pegar Satanás e jogar definitivamente no lago de fogo e enxofre, e agora vai vir o grande momento, onde aqueles que morreram sem Jesus, vão ressuscitar, Jesus vai se entrar no trono branco, para julgar agora todas as nações, e a igreja vai estar lá do lado direito, mas já salva, e os outros que não se converteram, vão estar lá, ressuscitaram, vão estar lá do lado esquerdo, e isso para poder concordar com o que está em Mateus 25, em Apocalipse 20 não fala que a igreja vai estar do lado direito, fala em Mateus 25, que o Senhor vai separar dos bodes, como separa as ovelhas dos bodes, porá os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Pastor, e para que as ovelhas à direita na hora do julgamento, se ela já está salva há 1000 anos? Para quê? Para mostrar para os ímpios o quanto o Senhor ama a sua igreja, e mostrar para os ímpios a glória que Cristo vai dar à sua igreja, para isso, tá? Então, meu amado irmão, só nos resta agora o quê? Só nos resta agora arrependimento. Você lembra agora, irmão, consegue entender agora? Por que é que aquele povo da igreja primitiva deu a vida, morreu por causa do evangelho? Agora você entende? Para não ficar aqui. Agora você entende por que é que Paulo disse, eu prefiro muito logo partir com Cristo do que... Agora você entende por que é que aqueles homens foram martirizados, crucificados, decapitados, mortos na arena do Coliseu e não negaram a Jesus? Por causa da fé, da esperança, da glória. E porque também não queriam ficar aqui. Então nos resta agora, meus amados irmãos, nos preparar. Porque todo ser humano nessa terra, seja pastor, bispo, apóstolo, seja presbítero, obreiro, homem, dizimista, ofertante, que dízimo, esse negócio de dízimo não é obrigatório, mas seja dizimista, ofertante, dá dinheiro na igreja, seja quem for, a pessoa mais boazinha do mundo, se conserte com Deus, obedeça a Deus, siga a palavra de Deus, para que você possa ser livre dos juízos que virão, amém? Guarde as suas vestes, ande em santidade, obedeça a palavra de Deus, para que você possa ser salvo.